Muitas vezes nós queremos dificultar as coisas. Sabe que até as eleições mostraram pra gente como é que é a narrativa, a comunicação de cada um dos políticos. Mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre algo que você tem que colocar na sua linguagem, a forma de falar, que vai conectar com qualquer tipo de pessoa. Então vem comigo. Alô você, eu sou Paulinho Siqueira, esse aqui é o CoachCast Brasil e você pode nos ouvir por qualquer plataforma, qualquer agregador de podcasts, inclusive nos assistir lá pelo YouTube, youtube.com/CoachCast Brasil. Não, ainda não temos o link, porque ainda não temos o número de inscritos, como estamos há pouco no YouTube, então eu preciso que você vá lá me ajudar. Vá lá no youtube.com e digita lá, CoachCast Brasil, vai aparecer minha cara bonita e você vai poder assinar o nosso canal. Se você não assinou ainda, assine por lá e você vai poder ver a minha cara bonita. Dentro da comunicação, nós temos que estar de acordo com um contexto. Então, se você vai fazer uma apresentação para uma empresa, você tem que estudar aquela empresa. Você tem que saber o que aquela empresa fabrica, o que aquela empresa faz, quais serão os funcionários, os colaboradores que estarão ali para ouvir. Se for o pessoal da alta direção, se for o pessoal do chão de fábrica, se for o pessoal da limpeza, qual que é o pessoal, quais são as pessoas, qual é o grau de instrução de cada um. Porque não adianta nada. Gente, aqui não é preconceito, isso aqui é realidade. Existem pessoas que tiveram oportunidade e estudaram mais, e tiveram pessoas que não tiveram oportunidade e estudaram menos. Agora, imagina só, você chega no médico, e o médico pega lá o seu formulário e começa a falar um monte de palavras difíceis pra você, e você fica olhando pra cara do médico com aquela cara de paisagem, e o médico explicando, falando, e você, tá, e daí? Não entendi nada. E aí, eu vou morrer ou não vou? E o médico fala, não, tá tudo bem pra você, não tem nada, não acontecendo nada. Ou seja, ele deu toda a explicação pra dizer assim, olha, não vai acontecer nada com você. Ou você contrata um advogado para sua causa super difícil e ele começa a falar aquele juridiquês, aquelas palavras difíceis, e começa a falar isso, falar aquilo, não, porque o processo retroativo no retrógrado do passivo, do pretérito do perfeito, e aí você começa a ficar olhando, nossa, esse negócio deve estar difícil mesmo, né? Isso aí deve ter uma dificuldade tremenda, não é verdade? Não, é fácil, isso aqui é fácil, é só a gente entrar com o processo ali, a documentação tal e tal, e a gente dá seguimento. É só isso, é a informação que eu preciso. Mas, Paulinho, o que é isso? Isso se chama linguagem universal. E eu mesmo, Paulinho Siqueira aqui, ó, eu tava cometendo esse erro. Às vezes eu falava uma palavra difícil, às vezes eu falava muito rebuscado, com uma didática, com uma, como chama? Dicção muito perfeita, com uma voz mais impostada de locutor, e eu não falava com a minha voz normal, que é essa minha voz normal. Não sei se você sabe, mas essa é minha voz normal. Tá parecendo de locutor? É porque essa é minha voz normal, eu não tô forçando. Agora, se eu forçar a minha voz, ela vai sair mais ou menos assim. Vai sair mais grave, mais impostada, de um jeito diferente. Agora, eu não preciso postar a voz, impostar ou fazer com que ela fique forçada. Eu posso falar normalmente. E eu falar, tá bom, é uma forma de me conectar com as pessoas que falam, tá bom. Agora, eu posso falar, está tudo bem. Você pode recorrer a esse processo de uma outra maneira e fazer com que ele passe por sei lá, nem sei falar as palavras difíceis. Eu acho que eu tô fazendo isso justamente porque eu tô revoltado com um advogado que me falou um monte de palavra difícil e eu não conseguia entender as palavras dele. Enfim, você precisa falar a linguagem que o povo quer ouvir, ou que o povo precisa ouvir. Melhor ainda, não, apaga isso. É a verdade que o povo precisa? Não. A verdade é o seguinte, você precisa falar de um jeito que as outras pessoas te entendam. Falar de uma maneira que as outras pessoas compreendam aquilo que você quer dizer. Sabe um belo de um exemplo? É aquele nutrólogo Paulo Musi. É médico, né? Ele é um médico nutrólogo, cara super famoso, bombado, saradão lá, o cara todo. E ele começa a contar exemplos, entra nos termos técnicos, mas ele traz exemplos do dia a dia dele, de casos dele, que vão ajudar você
a entender o que ele quer dizer. Você entende isso? Por isso que, por exemplo, stand-up comedy conecta. Você pega o exemplo aí do Afonso Padilha, do Thiago Ventura, de outras personalidades do stand-up comedy. Porque ele fala a linguagem do povo, uma linguagem que todos se conectam, uma linguagem que todos pagam ali pra dar risada das misérias que a pessoa entende. Não adianta nada eu falar assim, outro dia eu fui comer um caviar e, nossa, lá no caviar ele estava com um bolor e eu não sabia o que era aquele bolor. Nem todo mundo come caviar. Eu mesmo ainda não comi, mas um dia eu comerei. Talvez, não sei. Se eu terei coragem. Ou, por exemplo, se eu for dar um exemplo de aviação, eu tenho que tomar muito cuidado e dar um exemplo de uma maneira que a maioria das pessoas entendam. Porque se eu falar assim, você já pegou o avião, e você entra e você vê que a aviação ela é mais notável, o atendimento ao cliente assim, o atendimento ao cliente assado, e tem gente que nunca entrou no aeroporto. Claro que, se eu falasse isso há 10 anos atrás, era muito pior, porque tinha menos gente ainda que entrou em aeroporto, ou 20 anos atrás. Hoje já tem um fácil acesso e deu uma demorada aí por causa do Covid e tal, mas voltamos. Estamos voltando às viagens. Entende isso? Você precisa melhorar a sua comunicação de uma maneira que as outras pessoas possam te compreender. Você compreendeu isso aqui? Se você compreendeu, vai lá no meu Instagram, @opaulinhosiqueira, vai lá e comenta comigo no direct. Eu entendi o episódio, Paulinho! Tudo que você falou foi claro, foi supimpa, gostei, tô compartilhando. Compartilha, tira um print da tela que você tá ouvindo aqui, o podcast, e compartilha com as pessoinhas que precisam ouvir o que você falou. O que você falou não, o que você ouviu. E também compartilha aqui, com aquele advogado que só fala difícil, com aquele seu amigo que tá no primeiro ano de direito, que se acha doutor, com aquele seu amigo médico que tá no primeiro ano de medicina e se acha doutor e começa a falar um monte de palavras difíceis e começa qual outra palavra? O engenheiro também, ele começa a falar um monte de palavra difícil porque entende de não sei o que e tal, mas não tem nada a ver, eu não preciso falar difícil. Eu preciso fazer com que as pessoas me entendam, me compreendam aquilo que eu quero dizer, não aquilo que elas precisam ouvir, como é o caso de alguns políticos por aí. Mas isso é papo para outro episódio, papo para outro dia, papo para outro assunto. Eu vou começar um quadro novo. Vou estrear um quadro novo aqui no podcast que se chama Jeito de Falar, onde eu vou analisar pessoas famosas, não importa se estão na mídia ou se não, mas que são pessoas famosas e que eu vou analisar alguns vídeos delas falando, comentando, interagindo. E se você quiser, eu posso fazer daquela sua pessoa preferida, a sua personalidade preferida, o jeito de falar. E, inclusive, eu analiso a posição da câmera, o jeito que a pessoa se posiciona, a linguagem corporal e tudo mais. É um método muito bom para que você possa começar a modelar novas pessoas, outras pessoas, e comece a entender que você pode mudar também o seu modo de falar. E para você mudar o seu modo de falar, tem um link aqui na descrição desse episódio que você vai adquirir um modo de falar diferente. Você vai fazer uma mentoria com o Paulinho Siqueira, esse camarada aqui que sou eu, da comunicação magnética. E vai aprender em um mês, como que você pode se livrar do medo das câmeras, como que você pode se livrar da vergonha de falar em público, como que você pode ter dinamismo para poder abordar uma pessoa na rua, como que você pode falar com uma comunicação que nunca antes você teve. E tudo isso é num processo de mentoria em grupo, em que eu farei aqui, são 4 reuniões que nós faremos ao vivo, presencial com o grupo, um acompanhamento num grupo fechado do WhatsApp. E ainda você vai ter, sabe o quê? Vai ter a sua análise de perfil comportamental gratuita como bônus. Além disso, você vai poder participar do meu Close Friends e muito conteúdo que eu vou disponibilizar por lá. Aguardo você lá, eu aguardo você lá. @opaulinhosiqueira, clica no link aqui embaixo e vem comigo. Um abraço a todos e vamos juntos. Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.